Quando você pensa em anjos, provavelmente pensa em algo bonito e humano, com asas brancas, roupa clara, rosto sereno, uma presença calma, quase reconfortante. Talvez até algo meio infantil, seguro ou familiar. Essa imagem não surgiu do nada, ela foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. Pinturas clássicas, ilustrações bíblicas, filmes, séries, desenhos, tudo reforçando a mesma ideia. Anjos como figuras tranquilizadoras, acolhedoras, quase feitos para confortar. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta, que desmonta tudo isso. Por que sempre que um anjo aparece na Bíblia, a primeira coisa que ele diz é, não tenha medo? Pensa nisso com calma. Ninguém começa com uma conversa assim, quando está diante de algo bonito. Ninguém precisa tranquilizar alguém que está vendo algo familiar. Se você encontrar algo belo, a reação é natural, não é mesmo? Ou encantamento, ou admiração por algo. Então por que o medo vem antes de qualquer mensagem? É aqui que tudo começa a desmoronar. Porque se os anjos fossem exatamente como te ensinaram, não haveria pânico, não haveria pessoas caindo ao chão, não haveria silêncio absoluto. Mas é exatamente isso que acontece. Em vez de admiração, as pessoas congelam. Em vez de conforto, elas tremem. Em vez de curiosidade, existe o grande terror. E isso não acontece uma vez ou outra. Isso acontece repetidamente. Em culturas diferentes, em épocas diferentes. Isso é sempre um padrão contínuo. Isso significa que existe algo profundamente errado na imagem moderna que a gente criou. E quanto mais você olha para os textos antigos, mais claro isso fica. Eu não estou falando de filmes, nem de séries, muito menos das pinturas famosas. Estou falando das palavras, da forma como esses encontros são descritos. Eles não falam de beleza, eles não falam de impacto, do choque psicológico que a pessoa sente quando vê um anjo na sua frente. Sempre que um anjo aparece, algo se rompe. O ambiente muda, o ser humano perde o controle. E alguém com aparência humana e asas simplesmente não causaria tudo isso. Guarda essa ideia, ela ainda não responde tudo, mas a primeira rachadura na imagem que você achava que conhecia. Agora vamos para um detalhe que quase ninguém percebe. Em muitos relatos bíblicos, quando um anjo aparece, ele nem é reconhecido imediatamente como anjo. A pessoa não diz, é um anjo. Ela reage antes de entender. Essa reação não é curiosidade, é confusão, medo, desorientação. Não é um medo comum. Não é, isso é perigoso. Não, é aquele tipo de medo que surge quando o cérebro simplesmente não consegue organizar nem racionar o que está vendo. Agora pense comigo. O medo humano mais profundo não vem da ameaça direta. Ele vem do desconhecido absoluto. Quando algo não se encaixa ou em nenhuma categoria você a conhece. Quando não dá para comparar com nada que você já viu antes. E é exatamente isso que essas descrições sugerem. Alguns anjos são descritos como múltiplas faces, outros com várias asas, outros com olhos espalhados por toda a parte do seu corpo. E não, isso não é exagero moderno. Isso está nos textos antigos. A Bíblia não tenta assustar com detalhes gráficos ou sensacionalismo. Ela simplesmente descreve e só a descrição já é desconfortável. Essas figuras não seguem a lógica anatômica, não seguem estéticas humanas, não seguem nada que o cérebro reconhece como normal. E aqui entra algo fundamental. Nem todos os anjos eram iguais. Existiam funções diferentes, hierarquias diferentes e até propósitos. Alguns pareciam como mensageiros diretos, outros pareciam ligados à vigilância, e alguns com poderes mais divinos e até como guerreiros. Isso não é uma coincidência. Agora pensa comigo, se você quisesse representar poder puro, algo impossível de enfrentar, algo que não pode ser questionado, você daria a ele um rosto humano comum ou criaria algo que impõe respeito simplesmente por existir? O medo nesses encontros não era um efeito colateral, era parte da experiência. Agora a gente chega no ponto mais importante do vídeo. Esquece por um momento a ideia da aparência literal. Elas existem para comunicar algo. Autoridade, distância, superioridade. Os anjos não eram feitos para serem compreendidos. Eles eram feitos para serem sentidos. Quando o anjo aparecia, ele não vinha negociar. Ele vinha anunciar. E anúncios desse tipo não são confortáveis. Eles carregam destino, mudanças e muita ruptura. É por isso que o medo vem antes da mensagem, porque a presença já comunica tudo, antes mesmo da sua própria fala. Agora pensa, se algo vem de uma fonte absoluta inquestionável, fora da lógica humana, isso deveria ser desconfortável ou esmagador? Nesse contexto, o medo não era a punição, era a linguagem, uma forma silenciosa de dizer:
Isso não gira em torno de você. Os anjos funcionavam como uma fronteira entre o humano e algo muito maior por trás deles. E fronteiras não são agradáveis. Elas não existem para conforto. Elas existem para marcar o limite, como fosse uma segurança. É aqui que muita gente erra na interpretação. Não é que as pessoas viam monstros. Elas viam algo que simplesmente não cabiam dentro do mundo humano. E quando o cérebro tenta traduzir isso, ele literalmente entra em pane. Ele cria símbolos, rodas, olhos, movimentos impossíveis, e até porque ninguém conseguiria compreender tamanha grandeza. Viu exatamente aquilo de forma literal, mas porque era a única forma disponível de tentar explicar o inexplicável. Agora pensa, se hoje alguém tivesse uma exigência completamente como fora da lógica, como o descreveria? Metáforas ou comparações imperfeitas? Imagens simbólicas? É exatamente isso que acontece nesse texto. Agora vem uma pergunta inevitável. Se os anjos eram assim, por que hoje eles parecem tão diferentes? Por que viraram figuras dóceis, quase decorativas? A resposta está no tempo. Com o passar dos séculos, a religião precisou ser ensinada para multidões, precisou ser passada para crianças, e precisou fazer parte de um cotidiano rotineiro. Precisou ser repetida, memorizada e aceita. E o medo puro não funcionaria bem desse jeito. Ele ia afastar, ia cansar e ia dar muita rejeição para o povo. Então a imagem foi sendo suavizada. O estranho virou belo, o incompreensível virou humano. O impacto virou conforto. Isso não aconteceu por acaso. Uma figura amigável é mais fácil de aceitar, mais fácil de seguir e muito fácil de reproduzir também, mas também menos transformadora. O desconforto obriga a reflexão. O conforto convida à passividade. Talvez os anjos nunca tenham sido feitos para tranquilizar. Talvez eles existiam justamente para lembrar que existem coisas além do nosso controle. E quando a gente remove isso, a mensagem perde sua força. Agora fica a última pergunta. Se hoje um anjo aparecesse exatamente como descrito nos textos antigos, você chamaria isso de divino ou algo de impossível de explicar? Talvez os anjos nunca tenham mudado. Talvez tenhamos sido nós que perdemos a capacidade de lidar com o desconhecido. E talvez sempre essa estranheza sempre tenha sido o aviso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Fui!